Existe uma salvação completa de Deus sobre a nossa vida. O mesmo Deus que nos salvou espiritualmente, Ele é um Deus que nos tem salvado em tudo. Ele é um Deus que nos tem dado livramentos. Ele é um Deus que tem cuidado de nós. E eu quero falar com você algo muito especial, que talvez seja o que está faltando para você. Talvez seja esse entendimento, talvez seja essa revelação que está faltando para você. Sabe, existem situações na sua vida que você já fez de tudo, que você já tentou de tudo, né? Mas a situação não se resolveu. E quando você começa a andar com Jesus, não existe mais nenhum impedimento ou nada que possa limitar a sua vida. Por quê? Porque enquanto você está aqui nesse mundo, Deus está com você. Ele está livrando você, Ele está abençoando você. E quando já der o nosso tempo, a nossa missão for cumprida aqui nesse mundo, ou no retorno de Jesus, o que vai acontecer? Aí é que a nossa vitória vai estar completa de fato. Então, o que falta muitas vezes é duas coisas para as pessoas entenderem corretamente como receber as bênçãos, os livramentos de Deus. A primeira coisa é entender que o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele já veio, ele está sendo implementado e ele virá completamente aonde? No futuro. O que isso significa? Que Deus nos salva, que Deus nos cura, que Deus nos liberta de situações aqui nesse mundo. Mas o plano de Deus só vai estar completo na nossa vida na eternidade, quando nós estivermos completamente na eternidade. O espírito do homem é o espírito eterno, Deus já está conosco agora, mas Ele quer que você entenda que nada pode impedir o agir dele, e nada pode limitar, e nada pode tirar Deus do controle da sua vida, quando você deixa Ele realmente ser o Senhor de tudo que você é e de tudo que você tem. Você está ouvindo isso? Então Deus ele tem já o livramento, Ele tem a bênção para cada área da nossa vida. Você está ouvindo isso? Ah, mas e quando minha missão aqui na terra cumprir? Né? Aí melhor ainda, 1 Coríntios capítulo 15, fala que nós vamos receber o corpo glorificado, sabe? E tudo aí mesmo vai estar perfeito. E até lá nós temos um momento que nós passamos aqui nesse mundo por aflições, por sofrimentos, sabe? Nós passamos por situações que para nós é difícil. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não está implementado nesse plano que nós estamos. O reino de Deus não está totalmente implementado, onde tudo é perfeito. Então, ainda existem as injustiças, ainda existem as enfermidades, mas Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a autoridade para destruir todo o poder do inimigo. Você está ouvindo isso? Então, o que existem é generalizações. Tem gente que fala assim, então Deus nem se importa como você vive aqui. E tem outros que falam, não, Deus se importa só com o que você vive aqui. Não, as duas interpretações estão erradas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus no Espírito, ele já está pronto, já está tudo feito. Agora, na dimensão da alma, na nossa alma, o reino de Deus está sendo implementado. O apóstolo Paulo falou sobre a transformação da nossa mente. Quer dizer, você não pensar conforme o mundo, mas pensar do jeito da palavra. Pensar com a mente de Cristo. A forma de Deus pensar, a forma do reino de Deus, nós devemos ter essa forma de pensar do reino de Deus para vencer aqui nessa terra e para ser guiado pelo Espírito de Deus. E, ao mesmo tempo, no mundo físico, nem tudo vai estar restaurado, mas muitas coisas serão ainda restauradas nesse tempo. Alguns milagres, algumas manifestações do poder de Deus ainda acontecem aqui. Então, algumas linhas teológicas, vamos dizer assim, eles sempre fazem interpretação espiritual sem entender que o poder espiritual se manifesta na terra. Né? E outras linhas dão uma ênfase maior nas coisas da terra, talvez faltando um pouco mais de equilíbrio. Né? O espírito que Deus nos dá é um espírito de equilíbrio, para entender que nem tudo vai estar restaurado, nem tudo vai acontecer aqui nesse mundo. Então, o que Deus quer que você entenda? É que Deus ele já tem a salvação completa para você. Qual que é essa salvação completa? Ele, espírito, alma e corpo, ele já proveu o livramento, ele já proveu a restauração de tudo. Sabe? Quando o pecado entrou no mundo, o pecado começou a trazer todo tipo de coisa ruim. Doenças, enfermidades, miséria, todo tipo de problema.
de desentendimentos, questões de conflitos, né, que nós vemos hoje ao redor do mundo. Tudo isso vem na raiz do pecado, quando o homem ele desobedece uma ordem clara de Deus, e ali que aconteceu a queda do homem. E a partir daquele momento houve-se a necessidade de um Salvador, sabe? E ali uma época teve várias alianças de Deus com Abraão, a mais famosa aliança tem, né, a aliança de Deus com Noé, e depois também tem a aliança de Deus com a aliança da lei, não é verdade? E depois chega essa fase onde, para suprir o pecado do homem, deveria se derramar o sangue de animais, sabe? Mas o sangue de animais não era suficiente para cobrir o pecado, para retirar o pecado. Ele só cobria o pecado. Mas a Bíblia diz que existia um homem, que na verdade esse homem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse homem é o próprio Deus, ó, é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Esse homem que chama Jesus, e sabe o que ele fez? Ele sabia que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Então o que ele fez? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, em Cristo Jesus, sabe? Quem é Jesus? Se você ler Colossenses, você vai ver que Jesus, ele é o próprio Deus, ele é a imagem visível do Deus invisível. E aí Jesus então vem na terra e ele, sabendo que precisaria derramar, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados, ele sabia que ele precisava derramar o sangue dele. Ele sabia que ele precisava sofrer na cruz por nós. Sabe? E sabe o que ele fez? Ele foi o substituto nosso pelo pecado. Sabe? E quando o sangue de Jesus foi derramado, a Bíblia mostra que é diferente do sangue dos animais ser derramado. Porque o sangue dos animais apenas poderia cobrir os pecados. Mas o sangue de Jesus retirou o pecado. Sabe? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você começa a andar com Jesus, sabe? E você começa a ter uma intimidade com Ele, que é poder de louvor e adoração, que eu quero falar aqui com você hoje. E nós vamos orar. Quando você começa a andar com Jesus, sabe o que acontece? É como se você, no Espírito, Ele retira o pecado de você. Deus começa a olhar para você como um justo. Deus começa a olhar para você no mundo espiritual como alguém completamente justo. Agora, a minha alma está sendo transformada. Isso significa a minha alma está sendo santificada pela palavra. A minha alma está sendo santificada porque o Espírito Santo ele vem para transformar meus pensamentos e me guiar na vontade de Deus. Agora, o meu corpo físico ele também tem que receber esse poder espiritual, esse poder que a palavra de Deus traz. Quando Jesus fala que ele cura, eu preciso receber minha cura, para ser bem prático. Quando Jesus fala que ele liberta, eu preciso ir vivendo libertações. Eu preciso na minha alma ser transformada. Então, existe poder espiritual que se manifesta na minha alma e no meu corpo físico. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? E, sabe, quando Jesus vem, ele retirou o pecado. Quer dizer, quando Jesus, ele nos substitui na cruz, sabe? Esse é o exato momento em que um poder sobrenatural, que um poder para milagres acontecerem, eles começam a estar disponíveis para os discípulos de Jesus, sabe? Para aqueles que andam com Jesus. Então, não existe nada que possa impedir o plano eterno de Deus para você. Enquanto você está aqui nesse mundo, Deus tem o poder para operar em qualquer situação que você esteja passando. E na era futura, nós já sabemos que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E muitas pessoas pensam assim, mas se pecar? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, se você está em uma situação de pecado, ou se você ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que Ele quer que você aceite a Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a partir de hoje, Ele vai enviar o Espírito Santo, Ele vai renovar você, Ele vai enviar o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Sabe, eu vejo aqui, tem muitas pessoas, o Espírito Santo acabou de falar para mim que tem muitas pessoas aqui que estão afastadas de um relacionamento com Deus. Sabe, às vezes as pessoas estão até indo para os cultos, mas às vezes estão afastadas de um relacionamento com Deus, sabe? E
Deus me deu uma palavra aqui para você. E se você também está chegando agora, e você fala, eu tô entendendo, Deus tem falado comigo, essas palavras que você tem me falado é até uma confirmação para mim, sabe? Então Deus, Ele está te chamando, Ele quer liberar um poder espiritual na sua vida, que vai te abençoar nessa terra e sobretudo na eternidade. Você está ouvindo isso? Jesus orou uma coisa interessante que eu preciso citar. Jesus orou em Mateus 6, no versículo 10, que você deve conhecer essa oração. A oração do Pai Nosso, ele fala, seja feita assim na terra, como é no céu. Quando Jesus veio pregar, o que ele dizia? O reino de Deus chegou. Quando uma cura acontece, isso significa que o reino de Deus está sendo implementado. O reino de Deus chegou. O que é o reino de Deus? Muitos quiseram mandar Jesus para a cruz, por quê? Porque eles estavam acreditando que Jesus queria um governo terreno, sabe? Então, por causa disso, muita gente perde o discernimento espiritual e acha que Deus não pode manifestar no terreno. Mas como Ele manifesta? Ele manifesta na vida de cada pessoa, com cura, com libertação, você está ouvindo? Com transformação. Então, esse poder do céu que se manifesta na terra que Jesus falou, é uma realidade do céu que Ele quer que seja manifesto na terra, sabe? Agora, como no céu não existe doenças e enfermidades, no céu não existe consequência do pecado, porque o céu é um lugar totalmente perfeito. Você está ouvindo isso? Então o que Deus quer? Deus quer que o poder do céu se manifeste na sua vida. Deus quer colocar você em um processo de restauração. Mas só vai ser concluído na eternidade. É verdade. Mas aqui na terra tem uma decisão que você precisa tomar. Aqui na terra Deus também quer te abençoar. Sabe? O que me chama a atenção é que Deus, Ele não nos deixa sozinhos. E que Deus, Ele já tem um plano perfeito para a nossa história. Sabe? Gente, esse é um momento crucial. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo está te tocando aí? Faz uma confissão comigo. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe? Eu tenho uma palavra aqui para você e nós vamos orar. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 22, diz assim, está falando aqui uma situação onde Deus concede vitória a Josafá, sobre os seus inimigos. E ele sentiu medo, sabe? Vinha vindo muita gente, a Bíblia fala aqui que vinha vindo muita gente contra eles. E no versículo 22 de 2 Crônicas 20 diz, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, sabe? No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor agiu em favor deles. Você está ouvindo isso? Sabe? Você tem tentado de várias formas aí, mas comece a adorar o Senhor, comece a colocar adoração na sua casa, valorize os tempos de culto na sua igreja local, que isso é muito importante. Isso é algo espiritual. O momento de adoração na sua igreja local é uma manifestação do reino dos céus na terra também, sabe? É um momento de adoração. Isso já está acontecendo no céu incessantemente. E quando você começa a adorar, é uma realidade do céu que está vindo sobre a terra. E aqui Deus está falando com você, ó. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, ou seja, enquanto eles estavam adorando e cantando, Deus deu vitória contra os seus inimigos. Você está ouvindo? Enquanto você estiver adorando e louvando, toda a estratégia do inimigo é destruída contra a sua vida. Você está ouvindo isso? Gente, nós estamos em um mundo, como eu disse aqui, que ele está sendo transformado. E mesmo nós sendo filhos de Deus, sendo salvos, existe sim uma necessidade da gente lutar. Mas quando a gente entra em lutas, é sempre sabendo que Deus está conosco e que Deus vai nos dar a vitória. Não que a gente não vai passar por momentos difíceis ou momentos de sofrimento. Às vezes a gente passa, não é verdade? Mas o que Deus tem prometido para nós
é que até a consumação dos séculos, Ele é Deus e Ele está conosco. Você está ouvindo isso? Deus é bom? Deus é maravilhoso, né? Que especial. Versículo 23, e nós vamos orar, diz que os inimigos, então, do povo de Deus, eles vieram quando eles vieram contra o povo de Deus, olha o que diz, eles entraram em confusão, e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Sabe, esses inimigos que se reuniram contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, sabe o que aconteceu com eles? Eles entraram em confusão e destruíram uns aos outros, sabe? Olha o que aconteceu, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar, e quando tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Você está ouvindo isso? Então, enquanto eles adoravam, enquanto eles cantavam, Deus começou a agir por eles de uma forma sobrenatural. Sabe? Muitas vezes nós vamos ver Deus, enquanto pessoas estão adorando e buscando a Deus, Deus sempre agiu. Outra vez, Deus fez um grande barulho. Outras vezes, Deus permitiu um grande barulho, como se fosse de um exército. E não existia exército nenhum. Mas o que aconteceu? Eles falaram, esse povo de Deus, eles estão com um grande exército contra nós. E os inimigos do povo de Deus, em uma outra hora, Deus fez só eles ouvirem um barulho. E eles acharam que havia um grande exército contra eles. E os inimigos do povo de Deus também fugiram, sabe? Então, essa vez o que aconteceu? Enquanto eles estavam cantando e louvando, o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Você está ouvindo isso? O Senhor coloca hoje emboscadas contra os seus inimigos. Você está ouvindo isso? O Senhor fez emboscadas contra eles. Quer dizer, o Senhor agiu. O Senhor, em outra versão fala, Deus causou confusão entre os moabitas. E o que aconteceu? Eles ficaram confusos e começaram a brigar entre eles. Você está ouvindo isso? Então, Deus faz muitas coisas hoje no mundo espiritual para nos livrar e para nos abençoar. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cura, por libertação. Pai, manifesta o seu poder. Pai, quero orar agora por cura divina. O Senhor tem nos dado essa palavra que no momento em que nós começamos a cantar, a louvar ao Senhor, o Senhor nos dá vitória contra os nossos inimigos. Esse inimigo da depressão, dessa enfermidade, Pai, dessa situação, Pai, de pessoas aqui que precisam ser transformadas, mas não tem entrado na cabeça deles, eles não têm conseguido receber da sua palavra, para ser transformado pela sua palavra. Eu peço que o Senhor venha agora quebrar todos os bloqueios espirituais e liberar da sua bênção, a sua bênção que cura, que transforma, que liberta, a sua palavra que é tudo que nós precisamos. Pai, eu oro agora em especial por cura divina. Peço que o Senhor venha tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba o poder de Deus aí onde você está. O Espírito Santo falou para mim aqui, declara que estou curando. Tem pessoas aqui sendo curadas. E Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Você vai continuar na presença dEle. E o nome dEle vai ser glorificado. Eu vejo um testemunho na sua vida. Eu vejo um testemunho na sua vida. Eu vejo você que está tendo que tomar injeções. Eu vi alguém tomando muitas injeções. Sabe? Eu vi assim, muitas injeções você está tomando. Essa semana você tomou aí alguma injeção, alguma coisa assim, agulha, sabe? Eu vi agulha, alguém tomando injeção, e Deus está falando que Ele está agindo aí. Ele está agindo e vai se transformar em um testemunho. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? O seu pedido de oração, coloca aqui seu pedido de oração agora, ou coloca diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido de oração. Se existe alguma coisa que está fora da sua vontade, que o Senhor venha ajustar. Agora, se existe alguma coisa, Pai, que já está se prolongando por muito tempo, uma vitória que já era para ter sido concretizada, eu peço que o Senhor venha agora liberar a tua justiça, o seu poder, sobre cada pedido de oração, sobre cada situação, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus, Deus é bom. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esses últimos 2 dias a gente não teve oração do dia, né? Mas vamos retomar
7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro. Eu falo como você pode viver, vencer todos os impedimentos para viver o propósito de Deus na sua vida. prdanieljunior.com.br, você pode adquirir, ou através do WhatsApp, 199-9588-3146. A gente teve um imprevisto com alguns envios, então eu preciso que você envie mensagem, se você teve algum problema e ainda não recebeu, para a gente ver o que aconteceu, tá bom? Principalmente se você adquiriu na semana do feriado, tá? Nós precisamos aí da sua mensagem. Até o nosso próximo encontro. Até lá.